Podcast do Rafa começando, que Deus abençoe muito você que nos assiste, que nos ouve aí em todas as plataformas do Spotify, do Amazon Music. Hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial e iremos falar sobre liderança cristã. Tenho certeza que será um tema muito edificante para você que nos ouve. Então, senhoras e senhores, recebam com muito carinho o nosso amigo Paulo Preza. Paz do Senhor, meu pastor. Paz do Senhor, Rafa Lima. Alegria estar aqui com você pela primeira vez, te conhecendo também, né? E eu creio que será uma noite, um Spotify aí, um podcast muito abençoado e edificante para as pessoas que nos ouvirem aí. É verdade. Tá tudo bem, meu pastor? Tudo bem, graças a Deus. E estamos aqui para falar aquilo que Deus tem feito através da nossa vida esse ambiente de liderança, para a glória de Deus. É verdade. O senhor está há bastante tempo lá na liderança do Umademp de Campo Limpo Paulista, não é? E eu tenho certeza que o senhor tem muita coisa boa para passar para nós hoje, né? Amém. Pastor, antes de nós começarmos, eu quero pedir que o senhor mande o seu alô, mande o seu abraço para os amigos, os irmãos que estão nos ouvindo no dia de hoje. Vai lá, fica à vontade. Bom, eu quero mandar um abraço para minha mãe, que está me assistindo, que eu vou mandar para ela o link. Um grande abraço para minha mãe, minha família. E todas as lideranças, né, que trabalham conosco através desses anos aí, familiares, amigos, pessoal que é envolvido com a obra de Deus. E eu creio que para esse tempo Deus tem separado pessoas, propósitos, para que a gente se envolva cada vez mais em prol da obra do Senhor. Então, meu grande abraço aqui também aos nossos pastores ali de Campo Limpo Paulista, na pessoa do pastor Eliseu Rodrigues, nosso pastor regional, juntamente com todos os pastores setoriais e as nossas lideranças também, que atuam aí diretamente no crescimento da obra do Senhor naquela cidade. Que legal, pastor. Pastor, como que foi o chamado de Deus na sua vida? Conta aí os detalhes aí para nós. Essas perguntas são ótimas, né? São boas porque... Eu gosto de fazer essa pergunta porque cada pessoa Deus chama de um jeito diferente, não é? A gente, na verdade, a gente vai voltar lá no passado mesmo, porque eu faço parte de uma família pastoral. Sim. Né? Meu saudoso pai, pastor Valdemir Campos Rocha, que durante anos serviu ao Ministério de Perus, principalmente na gestão do fundador, pastor Benjamin Rodrigues. Sim. Benjamin Felipe Rodrigues, né? E ele foi um pastor muito dedicado a servir ao ministério. O pastor Benjamin, sempre que o chamava para atender as demandas do ministério, dirigir igreja, abrir igreja, principalmente na região centro-oeste do Brasil, Cuiabá, né, Mato Grosso do Sul. Então, só para você ter uma ideia, nós mudamos mais de 34 vezes. Olha só. Né? Nós fomos uma família disposta a servir e atender ao ministério. Sim, desde criança. Então, a gente faz parte dessa família e viu muito... assistiu de perto o cuidado do meu pai em relação à obra de Deus, em relação à igreja, a formação de obreiros e o cuidado com a família. Certo. Mas chegou o tempo de, não é porque a gente era filho de pastor também que a gente poderia estar salvo, mas o testemunho, o legado que ele deixou, né, isso foi muito valioso para o meu crescimento, porque eu assisti dentro de casa ao ponto de, na oportunidade que eu tive os últimos dias dele na face da terra, quando ele estava em coma ali no hospital, eu orei a Deus e falei, se existe um chamado, se existe algo que o Senhor deseja comigo para esse tempo, né, na minha vez, eu gostaria de ter, e peço ao Senhor o que a intensidade que ele teve de entrega pela sua obra, o amor e o zelo que ele teve, eu gostaria de ter isso na minha vida, porque para mim foi o meu maior padrão assim, de referência de obreiro. Sim. Então isso me marcou porque eu tive uma escola, né? Eu aprendi o cuidado que ele tinha e a seriedade em não olhar você pelo cargo, mas você como ser humano, e o ser humano precisa de cuidado, de atenção. Então meu pai tinha muito isso. Acabou Deus ouvindo essa oração dele, porque ele sempre orava na barriga da minha mãe com os meus irmãos também. Cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua particularidade com Deus. Mas essa parte de ser pastor, de estar envolvido na obra, eu estou bem envolvido hoje. Então, isso acarretou para a minha formação de obreiro uma escolha. Eu tive que decidir lá atrás, querer ser e seguir
esse chamado que existe e é por gerações. A gente hoje tem um entendimento que não para debaixo da terra. O legado ele persiste por gerações. É verdade. Então a unção ela não para e ela Deus me ouviu essa oração e tudo que eu coloco a mão, tudo que eu me envolvo na obra de Deus, eu entro com muita intensidade. Que legal. Com muita entrega. Tem as partes que eu gostaria de ter herdado e tem as partes que eu não gostaria de ter herdado também. Uhum. Porque é uma cobrança, né? Eu acho que não é só o rótulo ser obreiro, mas você levar a seriedade na prática do zelo daquilo que Cristo teve por pessoas. É verdade, tá? pastor. Que legal. E o senhor está a produção está pedindo aqui para mim dar uma olhadinha no seu microfone? Posso ver? Pode Tá ver. ok, ótimo. Tá aqui, tá bom, produção. O pastor, quantos anos que o senhor está na frente da Umademp em Campo Limpo Paulista? Inclusive, um abraço aí para os nossos irmãos aí. E muito obrigado, não é, por ter emprestado aí o líder de vocês. Amém. Obrigado, gente. A Umademp Regional 5, quer dizer, Campo Limpo Paulista agora, o jornalista Rafa, vamos lá. Certo. Mistérios, mas vamos lá. É um presente na minha vida, porque, como eu te falei, a minha infância e adolescência toda foi na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E meu pai pastoreou aquela regional por aquele campo, né? Por 2 vezes. Na segunda, eu fui líder da Juademp ali no estado. Não era uma Demp na época, chamava Juademp. Certo. Ali eu vi que a linha, ou a veia para ser obreiro já estava no sangue mesmo, aquela questão de envolvimento. E horário, compromisso, dedicação, aquela coisa e tal. Foi um tempo que o pastor Flávio Pena não era da Umademp Brasil ainda. Ou ele estava entrando, ele era bem novinho, foi pregar lá uma vez. Olha só. Meu pai era o pastor naquele campo. E a gente foi se envolvendo, fui líder dele por 2 anos. Aí viemos para São Paulo. E quando viemos para São Paulo, a gente foi morar aqui em Perus e me assustei. Porque eu nunca tinha visto tanto morro na minha vida, né? Lá não tinha, né? Não, lá é muito plano. Campo Grande é cidade plana. Então a gente chegou aqui, eu tomei um susto. Falei, cadê as ruas daqui? Porque a gente entrou por cima e não via as ruas, né? Aí a gente fica muito assustado, mas o que aconteceu? A gente foi se envolvendo aqui, meu pai também pastoreou a regional do Damasceno, depois fomos para Campo Limpo Paulista, ele pastoreou lá por 8 anos, e depois voltou para Campo Grande. Eu fiquei morando em Campo Limpo, aí eu fui pastoreado pelo pastor Acioli, saudoso pastor Acioli, que bênção. Dorme no Senhor também. Sim. Depois do pastor Acioli veio o pastor Jadir, que é um pastor da casa, que ele levantou. Depois do pastor Jadir entrou o pastor Flávio Pena, que foi meu pastor da Umademp. Que legal. E o pastor Flávio que chegou para mim um dia e falou assim, Paulo, nós vamos ter uma alteração aqui e eu gostaria de te convidar para coordenar a juventude aqui da regional. Eu falei, pastor do céu, porque a gente respeita o tempo de cada um. Sim. Né? Eu acho que a coisa má é quando alguém quer forçar a chamada e quer passar em cima dos outros, não respeita o tempo de cada um. Verdade. Então, eu tinha uma liderança ali, ela me chamou para ser relações públicas do departamento, e ali me envolvia, mas sempre com o desejo ali dentro, Senhor, sabe, aquela coisa vai acontecer, é algo que eu sentia que em breve Deus faria isso. Sim. E respeitei a minha liderança, vi tudo que eu podia ver e tal. Aí um dia ele me chamou aqui no ensaio da Umademp Brasil em Perus, me chamou de canto e falou assim, Paulo, próxima reunião você vai tomar posse. Rapaz, eu comecei a chorar. Já estou indo para 7 anos à frente dessa liderança de jovens da Umademp. Sim. Que para mim é um presente porque eu cresci, eu amadureci, eu aprendi e me dediquei cada vez mais por essa juventude que eu sou apaixonado por eles e principalmente a minha preocupação em formar novos obreiros com qualidade. Eu acho que esse é um ponto importante de uma liderança, não é, pastor? Tudo começa por aí. Porque ser líder, Rafael, não é ter status. Venderam esse peixe por aí e muita gente abraçou que liderar uma juventude, estar numa festividade porque a igreja está cheia. Sim. Tem muita gente assim, não, eu tenho que estar lá para fazer. E eu não sou disso. Eu acho que Deus nos confiou algo, eu não preciso ter para fazer. Sim. Então a gente veio numa linha de tratamento com liderança, principalmente, que se o líder for desmotivado, a mocidade não vai chegar.
não vai ter unidade, o pastor não vai ser amado, não vão chegar. É verdade. E Deus me colocou para direcionar eles não atuarem apenas para festividades, não colocar a vida dos jovens apenas em ensaios para cantar à noite. Então Deus colocou muito desafio na nossa vida, na nossa liderança ali, e hoje nós tivemos um crescimento muito grande. Perdemos muito jovem durante a pandemia. Sim. Perdemos todas as igrejas praticamente, né? Verdade. E foi meio que um sacudir de Deus para quem estava brincando. É verdade. Mas quem sobrou, que a gente fala, né? Quem restou assim daquela grande multidão que nós tínhamos ali, são pessoas que querem vida com Deus mesmo, sabe, levar a vida a sério. Então, estou indo 7 anos ali na Almademp, de Campo Limpo Paulista, que eu já fiz muita loucura para aqueles jovens lá. Eles sabem disso. E o senhor falando da pandemia, pastor, o que o senhor acha que o senhor como líder e os líderes em geral tiveram que aprender com a pandemia? Olha, primeiro que a gente teve que aprender a olhar para dentro de nós, fazer uma introspectiva, certo, de valorização de culto, de como eu estava levando a minha vida diária, semanal, sair de casa e valorizar aquele tempo. Verdade. Né? Aí a gente vê muitas pessoas durante a pandemia, que saudade, da boca para fora. E quando abriu as portas, não voltaram, não vieram. Então, para falar da boca para fora, teve muita gente. Então a pandemia veio para nos ensinar muita coisa. Valorização do culto, da comunhão. Uhum. As pessoas cuidaram umas das outras, que teve um apoio externo da igreja. Eu, quando peguei Covid, eu fiquei com 30% do meu pulmão comprometido. Meu Deus. E teve um cuidado. Deus me deu a oportunidade também de pastorear uma igreja. Fiquei 3 anos e alguns meses na frente da igreja do Jardim América, 3 em Várzea Paulista. Uma baita de uma experiência também, como pastor da igreja local. Uhum. E dirigindo também a Almademp. E ali nós vimos o cuidado da igreja com o pastor com as ovelhas. Então nós aprendemos muito, aproximou muita gente que a gente não imaginava. Cuidado, zelo. Mas houve uma grande preocupação. O que será depois, o pós-pandemia? Como que vai ser essa turma aí? Vai voltar a cantar? Vai vir se envolver de novo? Perdemos muitos jovens. Isso é verdade. Perdemos muitas igrejas, muita liderança que a gente conversa. Muitos jovens saíram, se envolveram com várias práticas pecaminosas que não tiveram mais força para voltar. Mas nós estamos trabalhando lá pouco a pouco, cada vez mais, para que essas pessoas voltem para a casa do Pai, para a casa do pão, né? Porque elas estão perdendo tempo de vida, ficando fora da comunhão. Isso é verdade, pastor. Isso é verdade. Que legal. Pastor Paulo, o que te motiva a liderar jovens? Nossa, Rafael, a minha motivação, eu olho para... Hoje eu tenho o Samuel, eu tenho a Heloísa. Seus filhos? Estão aqui nos bastidores, os meus filhos, né? Tem minha esposa também, que é a minha grande ajudadora. Sim. Que ela me acompanha nas loucuras, porque líder é do horário. Eu sou bem o líder do horário. Se é 6 horas, eu tenho que chegar lá às 5h30, para antes, e aí lá em casa já viu como que é o negócio, né? Vamos aí, vai e tal, aquela coisa de liderança, cobrança. Uhum. Mas o que me motiva é deixar um legado para meus filhos. Eu sei que eu vou estar, quem sabe, até sendo uma referência para algum jovem, para algum líder, mas se eu não for uma referência para a minha casa, né, a minha primeira preocupação seria me preocupar com a salvação dos meus filhos. E se eles não verem o zelo que eu tenho pela obra, assim como eu vi do meu pai, eles não vão querer seguir. Eles não vão querer ser verdadeiro com a obra de Deus. Então, primeiro, tudo começa em casa. Se minha casa for toda errada, for toda bagunçada, não tem por que eu ter esse incentivo de querer ser líder e tal. Então, hoje eu olho muito para eles, para que eles vejam o meu empenho, a minha entrega por aquilo que Cristo confiou nas minhas mãos. É verdade. E eu não vou levar com relaxo. Então, reunir jovens depois de uma pandemia e saber que é difícil a gente tratar com eles hoje a respeito de santidade, de santificação, sabe? Trazê-los à vida de oração, da evangelização em si, é um trabalho minucioso mesmo, assim, para a gente fazer com que o jovem entenda, porque eles estão ainda numa cultura muito de festa. Sim. Tem que ter uma programação, tem que ter um cantorzão, tem que ter um pregador de nome. E se não tiver, parece que não bombou o evento, não estava cheio.
Então, Exato. Deus, pós-pandemia, nós precisamos trazer este valor do culto, nem que tiver 2 ou 3 reunidos, mas é ali que o Senhor vai habitar no nosso meio. E eu, graças a Deus, estou tendo muitas informações de jovens voltando. Porque se os meus liderados setoriais hoje, nós temos 5 setores em Campo Limpo Paulista, Sim. se eles verem na minha pessoa uma falta de zelo, de amor pela obra, só estaremos ali para, sabe? Cumprir a agenda. Aí Mais. é ruim para a obra. A obra não vai crescer, a obra vai ser algo midiático, lata vazia. Vamos fazer barulho só, mas agora quando eles veem o comprometimento e a gente não é só falar da boca para fora, eles veem que a gente é uma pessoa que quer estar perto. Nós hoje temos uma amizade fora da igreja muito forte. Isso é muito importante ter, porque não é só dentro da igreja que dá o Pai do Senhor, né? Então ali a gente brinca às vezes. Hoje, gente, vamos para a laje hoje comer um churrasquinho, quem vai pagar e tal. Tem que ter uma comunhão fora, né? É verdade. Uma amizade. É Então, verdade. isso é muito positivo na vida de uma liderança. O senhor tocou em um assunto muito bom, e até é bonito da parte do senhor, sobre deixar o exemplo para os seus filhos. Né? Porque ontem mesmo estivemos conversando sobre isso, que se o líder não organizar primeiro a sua casa e depois cuidar da obra do senhor, não vai dar certo. Não vai dar certo. Primeiro ele precisa organizar a sua casa, E hoje liderar a sua casa. E hoje eu vejo a minha mãe. A minha mãe teve com meu pai desde o início do ministério dele. E ela olha para mim e fala assim: Paulo, como que você é igual ao seu pai no início? Seu pai era... Eu não sei o que seu pai tinha. Ele era virado no 320. Tinha fome, né? Falei, eu acho que Deus ouviu minha oração lá. Porque eu estou com essa mesma intensidade aí. E não é um peso, Sim. não é uma pressão. Eu não faço isso porque o pastor me manda lá e fala: que droga, que saco, vai, eu vou fazer esse negócio. Não, eu vou por zelo, por amor, porque eu tenho esse entendimento que a obra pós-pandemia, a tecla que nós mais batemos na nossa reunião de líderes de jovens lá é: ajudem os vossos pastores. Olha só. Façam eles se sentirem amados. Então, para esse ano mesmo, aguardem eles aí, porque tem uma programação toda planejada já, das lideranças, principalmente, de colocarem ações aí para que os pastores sintam isso como retorno rápido. Sim. Porque a gente roda na regional, vai em congregação pequena, vê toda uma estrutura que é a realidade. Aí é fácil a gente ficar só nos grandes prés, nos grandes congressos. É verdade. Envolvidos, nós chegamos aqui em Francisco Morato com 2 ônibus e 5 carros agora, né? Sim. No sábado. Foi uma benção lá, o pessoal. Tava tudo doido para participar. 2 ônibus? Olha, muita gente. Foi benção. E aí, só que eles sabem lá da cobrança que a gente tem. Sim. Não é só a festa, eu falo para eles, não é só a festa. Então, no próximo evangelismo que a gente tem um projeto Resplandeça lá, e a gente vai estar voltando numa... Pós-pandemia, a gente deu uma parada de acordo com a orientação lá do poder público. Sim. Mas a gente vai estar com um planejamento para esse ano aí muito, muito intenso de evangelização na cidade. Que é uma legal. marca lá nossa, lá do trabalho, com apoio do nosso pastor. Porque você também, pastor não apoiar, te falar uma coisa, viu? Mas também, pastor não apoiar o evangelismo, tá para Jesus levar embora, né? Porque, pelo amor de Deus. É o fim do fim. Ô, pastor, a gente vai conversando e as perguntas vão surgindo, né? Eu quero que o senhor quebre um tabu agora aqui. Jesus. Quebre agora o tabu aí. Jovem gosta de oração ou não gosta de oração? Eu vou falar uma coisa para você. Alguns gostam. Alguns. Pela misericórdia também a gente dirige uma vigília na regional. Sim. E assim, tem alguns que falam, tem que trazer cantor e pregador para a vigília bombar. Olha só. Aí vai falar logo para mim. Logo para o Paulo. Não dá, porque aí é movimento. E a gente não pode cair naquilo que Arão caiu. No pedido do povo, né? No pedido do povo, exatamente. Porque movimento não é avivamento. Não. Agora, a gente chamar o povo. Eu falei, não, gente, a igreja vai estar aberta aqui das 11 às 4 da manhã. Quem quiser orar, vem aqui, vai estar aberta. Vamos orar. Então, mas... teve vigília lá que estava com 20, 30 pessoas, mas também já tive vigília lá com galeria preenchida e tal, uma coisa gloriosa, bem antes da pandemia. Sim. Mas a gente sentiu isso aí. Tem jovens que só estão gostando de movimento. Sim. Mas ainda existe uma pequena parcela que está fazendo a diferença,
que valoriza o poder da oração. Glória a Deus. E com essas pessoas que a gente tem que andar. É verdade. Tá? É com essas pessoas que nós precisamos estar junto mesmo. Pastor, qual que é a maior dificuldade de um líder cristão hoje? Nossa, Rafael, a maior liderança a maior dificuldade. A dificuldade que a gente tem vamos lá. Pode ser que tem jovens, exemplo, tem lideranças que querem fazer certas situações e tem até meio assim obreiros que não apoiam. Tem, às vezes, pode ter assim um pastor que não entende um programa, um planejamento, uma situação que o líder quer fazer. Então, às vezes, tem uma dificuldade interna muito grande. Porque, assim, às vezes a gente aguarda quem sabe, uma perseguição externa e não interna, ao ponto da liderança não acreditar no potencial que o líder dele tem. Uhum. Parece que coloca ali apenas para ocupar um lugar para ter. E a gente tem falado muito lá, gente, vocês amanhã serão consagrados para subir ao altar, serão futuros obreiros. Querem isso? Sabe? Querem mesmo aceitar esse chamado? Tem esse chamado? Porque não é apenas você participar de uma escola bíblica, você tem que, aqui na sua casa local, o seu pastor tem que dar testemunho de você. Agora, se você não soma aqui na sua congregação, não soma no seu setor, nem na sua regional, você vai ser obreiro para quê? É verdade. É pelo rótulo, você vai perder tempo. Então, tem mas também muitos obreiros que cresceram nesse sistema e olham para os novos e não prejudica o crescimento, entendeu? É meio que difícil tratar isso. E a gente não pode passar em cima do pastor. A gente tem que dar aquela conversar entre nós, ver o máximo que pode fazer. Nós temos levado muitos assuntos que acontecem na liderança ao nosso pastor regional, que tem uma baita visão também de reino mesmo, para alcançar as famílias mais necessitadas da igreja e tal. Mas é de caráter emergencial a gente formar obreiros preparados assim, de uma forma muito grande. Tem que ser uma preocupação hoje ministerial de ver na base mesmo, assim, quem está despontando lá, sabe? Aí, se você tem um trabalho sério da liderança regional, exemplo, você está observando todos os seus setoriais. Seus setoriais estão ouvindo todos os seus locais. Sim. Então, você está no meio ali e está coletando informações, vendo as dificuldades, mas essa é a parte nossa, igreja, né? Tem bastante dificuldade de obreiros que não acreditam no líder. Agora, tem uma grande dificuldade também do jovem compreender, porque o jovem é muito autossuficiente, né? É verdade. E é verdade. não aceitar, muitas das vezes, uma correção. A nossa geração hoje, ai de mim se fizesse uma bagunça dentro da igreja no meu tempo lá, era o obreiro tirando para fora e ai do pai se falasse alguma coisa também. Hoje não, o jovem, se você dá uma puxadinha a mais, ele vai mudar de ministério. Exatamente. Não E os pais acabam levando também. E vai junto, vai junto. embora. Aí Isso não aguenta uma correção. Se tornou uma geração muito cristalzinho, né? Muito. Aí você tem que saber tratar. Então, é um grande desafio, uma grande dificuldade para a liderança de hoje. Tem que saber falar o momento, a hora certa, como falar, porque senão perde. É verdade. Tá? E a gente recebemos aqui há um tempo atrás, pastor, uma psicóloga, Kelly Prado. Inclusive, vou deixar o link do vídeo aqui em cima, para quem quiser acompanhar. E ela falou sobre isso, que isso já vem de berço. Os pais não sabem dizer não para as crianças. E isso vai interferir na adolescência, na juventude. E aí, quando chega na fase adulta, não tem controle mais. Aí só que aí vai também bem da liderança mesmo, ter essa percepção. Sim. E fazer um plano de ação urgente, né? Porque também para o líder só ficar descendo a madeira também, você não vai conquistar nada. É verdade. Tá faltando hoje o diálogo mesmo de obreiro mesmo, que chama para conversar. Quando você chama jovem para conversar hoje, ele até assusta. É verdade. Eu não sabia que ele conversava, não. Exemplo, né? Eu, por ser regional, às vezes a gente vai numa congregação e o jovem olha a gente meio assim e fala:
nossa, será que ele fala? Será que ele abraça? Vê a gente com, né? Será que é da terra? Aí a gente vai e começa a conversar. Nós tivemos um retiro esses dias, 100 e poucos jovens inscritos. Olha só. Foi uma oportunidade que eu me aproximei de jovens de congregação que quebra-se um tabu, né? De que eles pensam que a gente é só sede, é só perus, é só... Não, só cobrança. Aqui. Ainda fala, vem aqui, Joe, fala na linguagem deles ali e tal, já quebrou e já vira amizade e ponto. Então, a liderança tem que ter essa percepção. Ele está tendo esse pensamento em mim, eu não vou falar com ninguém não, eu vou direto na fonte e tal, e já contorna a situação. E muitos jovens hoje em dia têm a necessidade de conversar, não é, pastor? Tem, não. Porque às vezes não tem diálogo em casa, não tem comunhão em casa, e na igreja também às vezes não recebe, sente falta disso, não é? Aí a gente vai pedindo para as lideranças locais, setoriais lá em Campo Limpo, que dêem atenção muito nessa questão de diálogo com os jovens. Porque daqui a pouco a gente vai falar um assunto também sobre depressão. Sim. Então, a gente em reuniões, em ensaios, a gente pergunta para os jovens, por que vocês não conversam com a gente? Olha só. Vocês querem que a gente vai saber como? A gente vai não sei, vocês têm que conversar, tem que quebrar. A gente não está aqui para dedar ninguém não, e querer queimar ninguém não. Mas foi-se criado esse pensamento. Essa barreira. Que o jovem, não vou conversar com ele porque ele vai levar para o pastor lá e tal. Dependendo da situação, não, tem que tratar mesmo. Sim. Sabe? Agora, um bate-papo, um aconselhamento, tem que trocar ideia com o seu líder mesmo, tem que conversar, o que eu faço, estou apaixonada. De manhã eu gosto do olho verde, da tarde eu gosto do olho roxo, à noite eu gosto do moreno. É a fase, né? Principalmente adolescente. Então, a gente passou por essa rota aí, né? Sim. A gente também teve as falhas no início, teve Sim. um crescimento. E eu falo sempre, pessoal, você quer aprender com alguém que caiu? Aí ele fala assim, mas como que vai aprender com alguém que caiu? Eu falei, como ele se levantou. Ponto. Exatamente. E é o que mais a gente vê na personagem na Bíblia, né? Pessoa que caiu, mas também... Mas como que ele levantou? O que ele fez? Então, exatamente. Gente, o importa é o final da história, né? É verdade. Pessoal, nós vamos fazer um breve intervalo agora, tá? E daqui a pouquinho, 3 minutos, tá? 3 minutos eu volto e nós vamos fazer outras perguntas, falar sobre depressão também, tá bom? E eu tenho certeza que vamos fechar o bate-papo com chave de ouro para você que nos ouve, tá bom? 3 minutinhos eu estou de volta. Acompanhe aí. Você tem procurado uma clínica de estética que se preocupe de verdade com seu bem-estar? Então, eu quero te apresentar a Clínica de Estética Cíntia Landes. A Clínica de Estética Cíntia Landes, ela tem tudo o que você precisa para a estética corporal e estética facial. A clínica também, ela tem diversos procedimentos como microagulhamento, massagem relaxantes e também limpezas de pele e muitos outros procedimentos. Você pode conferir e agendar a sua avaliação pelo WhatsApp. Anote aí, 11 9 7737 4606 9 7737 4606. E se você falar que você é ouvinte do podcast do Rafa, você irá receber uma avaliação totalmente gratuita. Então, entre em contato agora e faça já a sua avaliação na Clínica de Estética Cíntia Landes. Cuidar da visão é muito importante, não é mesmo? É por isso que eu quero apresentar para vocês a Ótica Messias. A Ótica Messias, ela tem tudo o que você precisa para o melhor da sua visão. Óculos de grau, óculos de sol, lentes de contato, é isso mesmo. Todo tipo de modernidade veio para abençoar a sua vida. Então, entre em contato agora mesmo, pelo WhatsApp. Anote aí, 11 9 6186 0360. 11 9 6186 0360.
60. E detalhe muito interessante, a Ótica Messias, ela também tem o crediário próprio da empresa. Você não trabalha com cartão de crédito, você não trabalha com Pix, não tem problema nenhum. Você faz a sua avaliação, você gostou do óculos? Vai lá, compra o seu óculos e pode parcelar no boleto da própria empresa, tá bom? Uma novidade muito interessante para você aí que nos ouve. Também, se você falar que você é ouvinte do podcast do Rafa, você irá receber uma avaliação gratuita. Então, aproveite e entre em contato agora com a Ótica Messias. Estamos de volta com o podcast do Rafa, episódio 18, e falando sobre liderança cristã. E pessoal, eu quero pedir que você que nos assiste, que você primeiramente se inscreva aqui em nosso canal, tá bom? Você que nos ouve pelo Spotify e Amazon Music, que você comece a seguir o podcast do Rafa, tá bom? Para que esse podcast, esse programa, continue alcançando muitas pessoas para a glória de Deus. E hoje nós estamos recebendo o pastor Paulo Preza. Ele é líder da Umademp em Campo Limpo Paulista, um grande pregador da palavra de Deus, e ele está aqui falando conosco hoje sobre a liderança cristã. Pastor, continuando a nossa conversa, nosso bate-papo, eu queria perguntar para o senhor já precisou tratar algum caso de depressão ou ansiedade dos seus liderados? Olha, de liderados, não, mas de jovens, sim. A gente vai observando, né? A gente tem um trabalho muito de incentivar os nossos líderes ao aconselhamento, né? A aproximar e ouvir a nossa juventude. E houve uma situação de uma pessoa chamar no direct do Instagram e falar que precisava de ajuda e tal. Eu falei, vamos orar, nós vamos estar acompanhando. E era uma pessoa que já estava com o pezinho ali na depressão já. Meu Deus. Né? Pessoas que... muita área sentimental envolvida, muita gente decepcionada, frustrada com muita situação. Então a gente tem que estar atento para essas questões que, principalmente nesse tempo, está acontecendo demais. O índice de pessoas que estão aceitando esse convite do adversário tem aumentado muito. Parece que é uma doença desse século, né? Verdade. Então a gente tem que estar atento, sim. Não é apenas falar para a pessoa, nós vamos orar. Você vai ter que bater um papo com a pessoa. Tem que ouvir. E, às vezes, um bate-papo, você tá ajudando a pessoa a ser curada. Tá? Só de você olhar para a pessoa e conversar com ela ver essa atenção, esse cuidado, você já está ajudando no processo de cura dessas pessoas, desses jovens. Então, tem muitas pessoas que nos veem como super-homens, às vezes. Que a gente é inerrante, não. A gente tem que mostrar para eles que a gente também eu falo, gente, é tudo comedor de feijão. Entendeu? A gente está apto também a erros, somos pecadores, e a gente precisa da graça mesmo todo dia. Mas é assim, conta comigo. Eu estou perto, vamos bater um papo, vamos pro shopping, gente, vamos conversar fora, vamos andar com a turma aí que tem raiz profunda. Que legal. Agora, se você ficar andando com gente que é graveto, aí você vai encostar, você vai cair junto. É verdade. Tá? Então você tem que andar com a gente, ouve a gente e tal, a pessoa, não, obrigado e tal. Mas eu já conversei sim com jovens que estavam com esse ambiente de depressão. Agora é o seguinte, nós estávamos uma vez ali na frente do terminal CPTM ali de Campo Limpo, ali da estação, no projeto Resplandeça, né? Nós estávamos ali toda sexta-feira no projeto Evangelismo, começava às 22 horas, com a estratégia de abordar os universitários que vêm da Facamp para irem para Morato, né? E ali várias vezes meninas indo para balada, toda desviada, toda filha de gente, de crente,
passavam com roupas ali totalmente desprovidas de pudor, e passavam entre nós assim, aí as nossas irmãs, os jovens abordavam, vamos levar para a barraquinha da oração, e ali elas desistiam de ir para a balada. Então a gente levou muito a sério isso, até um dia que nós estávamos lá, não tinha muitos jovens, mas de repente passou um jovem correndo, desesperado, gritando, e a gente olhou e falou assim: irmão, sai correndo atrás dele também, que ele vai fazer alguma coisa. Ele estava indo se jogar na linha do trem. Meu Deus. Então era um jovem que estava com um vazio muito grande na alma. Uhum. A última decisão dele, eu acho que foi uma decepção na vida amorosa. Ele queria se jogar na linha do trem, né? Meu Deus. Então a gente já estava no lugar certo, na hora certa. E Deus colocou, ainda bem, um jovem lá que corria mais que o Usain Bolt. Sai correndo. Conseguiu alcançar. Trouxemos para perto, mão na cabeça, vamos orar. E ali, choro. E o jovem ficou com a gente para o final do culto. E ali a gente agradeceu a Deus por um grande livramento na vida daquela pessoa. Meu Deus. Então a gente só tem que estar, Rafael, no lugar certo, na hora certa, porque Deus vai criar oportunidades para alguém ser alcançado. Então, se a gente não estiver posicionado, muitas pessoas vão perder a vida, vão para esses ambientes de depressão, porque nós não estamos posicionados, não aceitamos e direcionamos, terceirizamos, que outro faça. É verdade. Vai procurar um psicólogo. Isso. Aí, o pastor que faça, Armando, a líder que faça. Agora, se cada jovem aceitar a missão que Deus tem colocado e confiado para esse tempo, nós vamos conseguir, sim, né, sanar esse grande prejuízo que o adversário tem feito no meio do rebanho de Cristo, que é a área da depressão. É verdade, pastor, isso é verdade. E na sua opinião, pastor Paulo, quais são os princípios básicos que um líder precisa ter hoje? Rapaz, vamos lá. Eu estava conversando até com a minha esposa quando nós estávamos indo para Perus. Todos os anos a gente leva o nosso pastor. Pós-evento tem posse e desposse de pessoas, né? Alguém que trabalhou e tal, Deus quer levantar outras novas e tal. Mas o trabalho, vou falar pela nossa regional, nós temos levado tão a sério essa questão deles entenderem que eles têm que ser obreiro de verdade, obreiro de valor para o pastor, para a igreja local deles, que para a gente montar hoje uma diretoria nível regional, a gente vai fazer um questionário e vai ter que assinar. Uhum. Olha só. Para ver a seriedade que é você participar de uma diretoria que tem que ter compromisso com a hora, com as outras lideranças da regional e com os pastores locais. Então, não adianta a gente formar pessoas que não têm esses princípios. Vai participar porque isso aqui te prejudica? Ir num culto, uma congregação de surpresa te prejudica? Dar uma assistência ao final de semana te prejudica? Se for te prejudicar a obra, a necessidade que nós temos, eu estou te convidando. Mas eu queria mostrar isso aqui para você, a nossa demanda. Você aceita? Se você não aceitar, vai tentar outra coisa. Mas se você for fazer parte, você vai ser cobrado. Que legal. Entendeu? Porque você mostra seriedade e a pessoa não pode ter o desleixo de atuar na obra de Deus. Então, se não começa a partir de nós, daqui a pouco vai ter obreiros no altar nesse perfil de que não foi cobrado. Uhum. E não vai ajudar em nada, vai ficar lá com o braço cruzado e vai ficar infrutífero. Exatamente. Então, não vai ter crescimento. Se a gente está tratando já aqui na base da formação de novos obreiros, que para mim começa ali na parte da juventude, da adolescentes, o trabalho de adolescentes também, que é muito efetivo, atuante, a gente já está filtrando os novos obreiros para acessarem, sim, e serem futuros obreiros, os que vão ficar no lugar dos irmãos que estão hoje. Sim, nesses isso homens é verdade. Que foram forjados mesmo ali no fogo, né? Agora vem os princípios de uma liderança hoje, no mínimo, a pessoa tem que ter a palavra servo dentro do coração. Tem que servir. Não é ser servido. Você vai participar de uma liderança, irmão, você vai pegar a bacia, a água e a toalha. Você vai descer vai servir. Tem que servir. E a gente ter esse entendimento, tem muita gente que só quer ser servido, só quer
que eu te falei, aquela coisa de status, e para mim não tem. Para mim tem trabalho e esforço. O que mais tem para trabalhar com jovens é trabalho, a evangelização numa cidade, ela não pode parar. Isso é marca da Assembleia de Deus, né? Então isso a gente tem que bater direto nisso aí, gente. Nós temos que ir para a rua. E eu já tive, sexta-feira ali, Rafael, mais de 80 jovens. Olha só que bênção. Círculo e o sonzão comendo solto com força mesmo. Satanás saiu correndo com força lá. E a gente ter esse posicionamento ao ponto de pessoas de outras religiões também querer, depois de ver a gente lá tomando posse da área, também eles querem, amém, o Estado é laico, pode fazer, né? É a mesma coisa hoje, as pessoas ficam falando desse presidente aí que está lá na cadeira hoje, que ele está servindo outros deuses lá, ele que sirva, porque o nosso que nós está lá, que nós apoiamos, servia a Deus, honrava a Deus, o povo não valorizou. Então, exatamente. Então vai reclamar de quê agora? Então, princípio para ser líder, servo. Se você for ser servo, já resume tudo. Você vai ser compromissado, você vai ser dedicado. Não vai ser um peso para você, né? Se você for servo mesmo, você vai identificar e vai aceitar que Jesus te chama para uma grande responsabilidade. É verdade. Tá? E é um prazer. Para mim, é um prazer fazer a obra do Senhor. E se eu puder passar isso para os meus liderados, eu sei que eu vou ter uma mocidade relevante para a sociedade. Sim. Não só para a igreja, é para a sociedade. Que legal, pastor. E isso fique bem claro, né? Que a obra do Senhor não pode ser por força, tem que ser voluntário. Mas se a pessoa aceita, né, aí entra aquela palavra. Quem põe a mão no arado, nem olhe para trás. É verdade. Perus mesmo, se você for consagrado lá, diácono, operador, você vai preencher a fichinha lá, vai assinar. Que legal. E tudo, porque tem que ter seriedade, tem compromisso. A organização, né, da instituição, a Assembleia de Deus, ela não é bagunçada, ela tem ordem. E tem que começar. Os futuros obreiros têm que ter compromisso e zelo com a juventude, com a igreja local. Mesmo que for pequenininha, mas faça o seu pastor se sentir amado, porque se ele se sentir amado, se ele rende 50, ele vai começar a render 100, 150, faz ele bater no teto. Ser o melhor pastor amado, que você vai ver o que vai virar a sua congregação lá. É verdade. Né? E aí eu sempre complemento dizendo, pastor, que a nossa recompensa está no céu. Está tudo registrado, né? Aqui na terra, nada. É verdade. Né? Não vamos ter nada. Mas lá no céu, nós teremos uma grande recompensa lá. Né? Creio. Ô pastor, quando eu estava organizando aqui esse cronograma dessa nossa conversa, eu me preocupei em estruturar e edificar o líder para que ele tenha informações como para melhorar o seu grupo, mas também eu preciso me preocupar em também trazer informações para que o líder também se fortaleça. Né? Que ele seja também edificado, não só o grupo, mas também ele. Então, pensando nisso, pastor, eu te pergunto, como que um líder ele pode se manter firme e manter o seu grupo firme? Vamos lá, acho que é 1 João 2,14, jovens, vos escrevi que sois fortes, né? Já venceste o maligno e a palavra de Deus permanece em vós. O jovem, o pastor, o líder de jovens, geralmente a gente vai ser taxado, às vezes, de pessoas que... eu já fui, às vezes, até rotulado de uma pessoa metida, e as pessoas nos olham, faz um preconceito sem tomar um café, pelo simples fato da gente, às vezes, não sair sorrindo para todo mundo. Então... se o líder ele não for servo e ele começar a dar atenção para essas coisas, ele vai parar, ele não vai entregar o 100%, ele vai parar pela metade. O que eu falo hoje para as lideranças? Eu tenho amigos de outras regionais que a gente sempre bate um papo no WhatsApp. Sim. E a gente não é o super-homem, nós não somos os super-crentes. Nós somos alguém que está à frente querendo fazer algo para o Senhor, da ferramenta que ele colocou na nossa mão. Só que tem hora que a gente também é limitado e a gente chora. E eu já tive situações de líder que vai querer um aconselhamento até de pastor, de obreiros, e o pastor não dá a devida atenção.
Então acaba se procurando uma atenção em outras lideranças. Então a gente conversa muito, abre o coração e fala, ó, está acontecendo isso aqui, e a gente vem com a palavra de conforto. O meu conselho para você que é líder, você que está me ouvindo aqui, para permanecer firme, porque se você não permanecer firme, a sua mocidade ela será afetada diretamente. Então, você tem que zelar sempre pela oração, é zelo, né? Mesmo que seja escondido, no oculto mesmo, sabe, no seu particular, no seu devocional, começa pela oração. O seu devocional, a sua leitura, você tem que comer a Bíblia, tem que ouvir a palavra de Deus para alimentar a sua alma, né? Glória a Deus. Você tem que ter o zelo por uma vida de oração, tá? Não precisa mostrar para todo mundo aquela coisa de igreja, não. Você tem que ter o seu particular com Deus, né? A sua porta fechada, o seu secreto lá, para você permanecer firme, porque ciladas, e elas são astutas, elas vêm de um adversário que nos rodeia, né? Eu costumo falar lá em Campo Limpo que a gente sempre está preparado para nos defender em algumas áreas. E somos bem nisso. Só que tem um adversário que rodeia. Então, se eu só me defendo numa área, ele está rodeando, está procurando uma brecha para entrar com uma seta. Então, às vezes, nós estamos no campo da batalha, acostumados a nos defender em certas áreas, mas tem outros que não. Verdade. Aí vem a flecha, acerta, daqui a pouco você fala, por que eu estou assim? Então, você foi afetado no campo da batalha. Então, eu acredito também que Deus está levantando uma geração de paramédico dentro das igrejas. Porque tem que ter num batalhão de soldado. Não é só gente que vai para a guerra e contra o adversário. Tem gente que está vendo você ser atacado, ser afligido. Vem aqui, rapaz, estou orando por você. E como é bom a gente ter a informação de pessoas que estão preocupadas com a nossa área espiritual, ao ponto de falar assim, eu estou orando por você, tá? Rapaz, isso te dá uma alegria. Um up. Sabe? Porque tem gente que leva a sério isso de batalha espiritual. Aí a gente vem para o quartel-general, que é a igreja, a gente se enche, às vezes com a nossa roupagem de guerra toda estrupiada, que a gente vai para o campo mesmo, né? Uhum. Mas a gente vai, o Senhor nos renova, coloca novas vestes e tal, aquela coisa. Para quê? Para não ficar dentro da igreja, para voltar para o campo de novo. É verdade, né? É verdade. E a gente vai porque é missão de vida, né? Então, o líder ele tem que permanecer, isso não tem como descolar dele. Uhum. Se ele se mostrar frouxo, no dia a da sua perseguição força da angústia, vai ter alguém que está observando. Então, gente, às vezes, é por isso que eu falo, a responsabilidade de sempre manter o sorrisinho, para não passar a fraqueza, que não está firme, ela é do líder. Mas o líder, ele chora escondido. Sim. O líder, ele quer, às vezes, participar de algo que... nessa manhã, eu estava até falando com a minha esposa, eu participei de um culto numa denominada igreja em Campo Limpo. Eu fui lá para uma certa situação, para conversar com o pastor da igreja. Chegando lá, tinha um pastor pregando. Eu já entendi que Deus estava ali. Rapaz, mas foi uma manhã de choro. Eu falei, Jesus, que delícia. Por quê? Porque a gente precisa ter um tempo de relacionamento com outras pessoas também. Verdade. E a gente se fortalece com experiências um do outro, sabe? Agora, se a gente não é firme, a gente vai conversar com um fuxiqueiro, vai conversar com outro, aí inflama certas situações, daqui a pouco a igreja toda está inflamada, aí o capiroto vem e faz a festa, por uma falta de discernimento, né? Agora, meu conselho para você, gente, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente vai para o secreto, mais e mais as revelações profundas de Deus vai chegar na minha e na sua vida. Tá? Vai chegar porque essa pessoa, o Espírito Santo, né, que habita dentro de mim e de você, ele é ciumento, hein? Verdade. E se a gente não pautar pela oração que vai matar essa bendita carne, né? Se a gente não matar essa carne de fome todo dia, o Espírito Santo que é ciumento, ele vai gemer, com gemidos inexprimíveis, diz a palavra, né? Então eu tenho que ter o zelo, o amor, e não pode ser... Gente, a oração, ela é para matar, é para esmagar a nossa carne, porque a nossa carne, ela não gosta dessas coisas, não. Não mesmo. Eu costumo falar assim, se o nosso espiritual tiver a mais e a nossa carne estiver perdendo, beleza. O problema é estar no meio aqui, ó. Né? Morninho, conhece a palavra morninho? Aí, principalmente se a carne estiver lá em cima, né? Aí você é o frequentador de culto, espectador, leva a caderneta para o culto, tica tudo, foi errado isso aqui, não gostei disso. Aí virou aqueles camaradas de escola de carnaval, nota 0. Aí é o fiscal de culto, né? Que tá cheio por aí. Agora, quando você é líder
e é firme no Senhor, você influencia pessoas diretamente. Isso é verdade. É uma referência. Pessoas que valorizam a oração, como Paulo, né? Verdade. Paulo, quando recebeu a visão ali em Atos, ele passa a Macedônia. E a palavra fala, imediatamente ele levantou e foi, concluindo que era o Senhor Jesus que estava chamando. Então, e quando ele foi, ele procurava sempre no caminho um lugar para orar. Né? Aí é o caminho da obediência, né? Uhum. Só que no caminho da obediência, o adversário vai se apresentar. Então, sejamos firmes para a gente ser verdadeiros influenciadores. O pastor, qual que é o legado que o senhor quer deixar para as próximas gerações? O legado que a gente pode deixar para essa geração, para as próximas gerações, é alguém que passe a mensagem, né? Eu aprendo muito no livro de Abacuque, quando ele estava falando demais no capítulo 1, e Deus não respondia. No capítulo 2, ele se posiciona na torre de vigia. E quando ele se posiciona, Deus fala. Então, quando eu falo demais, Deus ele se silencia. Mas quando eu me posiciono, ele vem com uma mensagem rápida, não para mim, é para alguém. Porque o evangelho é para Cristo, é isso, ele não para só em mim, ele precisa, é partilha, né? Sempre é o próximo. E ali em Abacuque, Deus fala para ele assim, pega uma tábua, ou aqueles material que eles escreviam, escreva a mensagem, para até quem passar correndo, leia. Olha só. Então ali eu aprendo, porque é a preocupação de Deus em usar pessoas para transmitir a sua mensagem. Então, o legado que a gente pode deixar é que as pessoas levem o evangelho de Cristo com muita seriedade, que não brinquem com a santidade de Deus, que não vejam a obra de Deus como, sabe, como algo assim comparado ao mundo, como algo, como eu posso dizer? Que seja um fardo. A gente precisa deixar para essas pessoas que a missão de vida que Jesus deu para nós é aquilo que está escrito lá em Mateus capítulo 5, versículo 16, se não fuja a memória. Resplandeça a vossa luz perante os homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. A mocidade, a liderança, a igreja atual precisa ter obras. Nós precisamos fazer obras externas, tem que ter o trabalho social, tem que ter o amor da igreja na parte externa. Uhum. Tem que glorificar o nome do Senhor na sociedade, porque se a gente não faz nada na sociedade, a sociedade não vai sentir o cheiro de Cristo na nossa vida. A partir do momento que a gente vai para a rua para falar do amor de Jesus, alguém vai sentir o perfume de Cristo. Vai sentir o desejo de frequentar o culto. Puxa vida, aqui eu quero ir lá. Mas Cristo não chamou para o ID. E às vezes as pessoas estão gastando dinheiro demais com grandes conferências para as pessoas entenderem apenas a palavrinha ID. É verdade. Né? Isso é verdade. Não compreender ainda. Então, o legado que a gente precisa deixar é que nem o Paulo, né? Eu combati o bom combate. Sim. Eu não entreguei o cargo, eu não peguei aquilo que Deus me confiou e parei pela metade. Eu fui até o final, eu me dediquei, eu chorei, eu suei a camisa, eu me machuquei por pessoas, sabe? E não é todo mundo hoje que quer se machucar mais. As pessoas querem o evangelho da facilidade. Mas aquilo que Jesus falou como marca dos discípulos é: pelo meu nome vocês vão sofrer perseguições e aflições. Não é oba-oba. Então o legado que a gente pode ter é levar isso que Jesus falou com muita seriedade. O evangelho, a cruz, de pegar ela, porque o evangelho sempre vai ser simples. Sim. A gente não tem que inventar nada, técnica nenhuma, inventar essas coisas para chamar a atenção do jovem. Se ele não querer ficar na igreja por causa da palavra, não vai ter movimento que vai segurar. É a palavra de Deus, tá? Então o legado que a gente precisa deixar para as gerações é essa. É aceitar a missão que Cristo direcionou para mim e para você. Nós temos um quadro em nosso podcast que se chama Eu Sou um Milagre.
e nós pedimos para os convidados contar um testemunho de vida, né? Então, pastor Paulo, eu quero perguntar, o senhor pode dizer, eu sou um milagre? Glória a Deus, eu tenho certeza que eu sou um milagre. Milagre, tanto por experiências que eu tive com meu pai, saudoso pai, e também comigo nesse último Covid aí que eu tive na pandemia. Eu peguei essa miséria aí. Rapaz, fiquei ruim. E a gente foi acometido aí dessa doença. Tive uma experiência com Deus muito forte na madrugada, ao Sim. ponto de, até com o adversário dentro de casa, entrar de uma forma, parecia um círculo de roda serra elétrica. Sei. Entrou dentro do meu quarto na madrugada e girava, era muito grande. E eu, com os olhos abertos, eu vi aquilo girando e vindo à minha direção do meu pescoço. Olha só. Uma luta muito intensa com o adversário, falando que não, você vai ser o próximo, você vai morrer. E uma luta, uma batalha na mente muito forte. E foi uma pandemia que você sabe que muita gente ficou prejudicada na parte na mentalidade, né? Verdade. Foi uma parte psicológica muito afetada e muita gente estava morrendo. E eu falei, meu Deus, sou o próximo. E aquela coisa, o Senhor me permite, me dá uma oportunidade novamente e tal. E não passava, a saturação baixa, e a gente orando. E o cuidado da igreja, como eu falei aqui anteriormente, de pessoas cuidando da gente, orando por nós. Aí a gente começou a tratar, né, toda a medicação, começamos a voltar. E ali o Senhor foi ouvindo as nossas orações. Então eu tive essa experiência muito forte, porque nos quebranta muito. E quando eu voltei dessa recuperação, que eu fui dirigir um culto de Santa Ceia no Jardim América 3, quando eu fui pegar o microfone para dirigir o culto, foi do início ao fim chorando. Meu Deus. Por causa do quebrantamento que Deus deu, pela oportunidade que Ele nos deu de ter o privilégio de fazer a sua obra. Sim. Então eu acredito que Deus realizou um grande milagre ali, porque quando eu vi o meu raio-x lá no hospital, o médico falou assim, você já pode ficar internado aqui. Eu falei assim, vou ficar internado aqui, é uma vírgula. Me dá a medicação que eu vou tratar em casa e orar ainda. E ele, não, pode ficar aqui. Eu falei, partiu. Fui para casa, tratei e fui cuidado por Deus. Glória a Deus. Um milagre assim que eu pedi ao Senhor. Eu sei que tem muita gente que, né, o milagre é aquela questão de entre vida e morte, mas do que eu estava passando e saturação, aquela coisa, eu vejo a boa mão do Senhor cumprindo promessas, zelando por aquilo que Ele falou, né, em anos anteriores, daquilo que eu ia passar também. E passei e estou aqui nessa noite glorificando o nome dEle. A outra situação foi quando nós estávamos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, num almoço com os irmãos da igreja. E estava ali uma comunhão muito grande com os irmãos ali, e um peixe desse tamanhozão, a gente estava se alegrando no Senhor com força. Aí a gente recebeu do nada uma visita. Aí estacionou um carro na frente da casa do irmão. Minha mãe perguntou assim, Valdemir, você convidou mais alguém? Ele, não. Aí o carro parou e o senhor alto, bem vistoso, bateu no portão e falou assim, Pastor Valdemir está? Aí meu pai, sou eu. Aí ele foi no portão, e eu estava perto, fui acompanhar, estava meio receoso. Posso almoçar com vocês? Aí ele, pode. Aí o rapaz entrou e se assentou conosco, todo mundo ficou, umas 15 pessoas, um olhando para cada outro. O que vai acontecer aqui, gente? Assustado. Quem que é esse? Aí ele começou a almoçar, serviu o prato, começou a olhar para o prato e nem olhou para ninguém. Eu falei, oxi. Ué? E daqui a pouco, no meio do almoço, ele começou a falar em mistério. Aí, eu falei, meu Deus do céu. Aí, quando ele estava falando em mistério, ele apontou o dedo para meu pai. Assim diz o Senhor. Você vai passar pelo vale da sombra da morte. Vai acontecer isso com você. A medicina vai ficar confundida. Vai ter situações que você vai entrar, as pessoas vão falar que vai morrer e não vai. Eu vou estar com você no vale da sombra da morte por várias vezes. E vai acontecer assim. Meu pai abaixou a cabeça, falei, meu Deus do céu. Aí ele pegou e levantou assim, agora eu preciso ir embora. Aí meu pai falou assim, mas o irmão deve da onde? Ele falou assim, pastor, eu estava voltando do estado do Mato Grosso, Cuiabá. Eu moro no Rio de Janeiro. E quando eu estou na BR aqui, e passei aqui estou todo arrepiado.
Quando eu passei na BR aqui de Campo Grande, nunca conheci essa cidade. Quando eu estou passando na BR, eu ouvi a voz do Espírito Santo falando assim, pega a esquerda aqui, que eu preciso entregar uma mensagem para o meu servo. Olha só. Meu Deus do céu. Que mistério. E ele falou que na frente do carro tinha uma seta de fogo. É só para quem acredita. Sim. O evangelho é loucura. E ele falou que a seta ia virando, vai aqui, até parar na frente da casa. E dali para frente, meu pai teve 7 infartos. Olha só. O que ele passou pelo Vale da Sombra da Morte foi o primeiro. Que ele ficou em coma 7 dias, a cabeça dele ficou desse tamanho, tanto reter líquido. Ficou irreconhecível. E eu coloquei os meus pés dentro do sapato social dele na sala pastoral e falei, se o senhor ouve a oração, eu gostaria de pedir que o senhor não levasse meu pai embora. Eu estou com o terno dele aqui, eu estou com o sapato dele, por favor, não leva meu pai embora. Eu preciso dele. E ali Deus ouviu a minha oração. Glória a Deus. Nós fomos para a UTI, eu olhava a cabeça do meu pai, o olho fechado, irreconhecível. E o médico falou assim, é uma questão de milagre o seu pai voltar à vida. Eu falei, só que eu orei. E eu tomei posse da palavra. No outro dia o médico falou assim, a família vem aqui. Quando eu cheguei lá, meu pai estava totalmente desinchado. Glória a Deus. E ele saiu daquela UTI, que bênção. Voltou para a igreja, nós fizemos uma festa para ele. E dali para frente, meu pai teve 7 infartos. 7. E todos foram avisados pelo Senhor. Olha só. Vou estar com você no Vale da Sombra da Morte. E ele acabou nem morrendo do coração. Mas foi o tempo que Deus deu assim, para a gente ter o aprendizado. E eu tive muita experiência com essa questão dele na questão de saúde. E ver os milagres de Deus, não é, pastor? E hoje a gente vê esse legado que ele deixou. Sim. E assim, eu falo com o pessoal lá em Campo Limpo, meu sapato é apertado, né? Tem que zelar pela sua vida, pelo nome do seu pai. Rapaz, isso é uma grande responsabilidade. Uma tarefa difícil, né? Uma tarefa difícil. Então, isso que a gente quer deixar também para minha filha, que é a paixãozona do pai, né? E ela também é envolvida na obra. Minha Glória filha a Deus. É envolvida, está no meio da Umademp lá no mão para cima e tal. Que é alguém bênção. Que já recebeu mão na cabeça, profetizei e já está já está geração aí, já está engatinhado. Já está caminhando. Que bênção, né, pastor? Aí foi um milagre, sim. Milagre que eu vivi e onde eu vou eu falo desse testemunho e foi bênção demais. Que bênção, pastor. Glória a Deus, ó. Mais um testemunho aqui no podcast do Rafa e todas as semanas a gente ouve cada testemunho mais lindo que o outro, Amém. Pastor. A gente vê realmente Deus trabalhando na vida dos nossos irmãos. Pastor Paulo, nós estamos chegando no final, não é? Amém. Do nosso podcast, da nossa conversa, mas eu quero pedir que o Senhor peça para os nossos ouvintes, o pessoal que está nos assistindo, que se inscreva em nosso canal e também deixa o like e compartilhe, não é? Fechou. Vai lá, pastor. Vou falar que nem minha filha. E aí, galerinha do canal? Se inscreva aqui no canal. Ela gosta desse negócio aí. Mas é isso aí, gente. Ó, é um trabalho, é um propósito que está no coração do Rafael. A gente sente isso aqui na entrevista. E que Deus te abençoe. Amém, pastor. Traga pessoas aqui mesmo para ser voz profética. Alguém vai ser... E às vezes não se preocupa muito com as visualizações. Sim. Se tiver só uma visualização lá, você pode ter certeza que é uma semente. Amém. Que vai surtir efeito. Amém. Tá? Amém. Então, você que está aí nos assistindo, compartilhe, copie o link, manda para alguém, mas se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário aqui nesse canal, para que abençoe o propósito o que está no coração do Rafael de alcançar mais vidas, tá bom? Sim. Esse é o meu convite para vocês e a galera aí de Campo Limpo Paulista, compartilha com todo mundo que vai ser bênção para muitas famílias, tá? Em nome de Jesus. Pois é, pessoal, muito obrigado você que nos assistiu e você que nos ouviu também pelas plataformas. Que Deus abençoe muito a sua vida, tá bom? Compartilhe também o vídeo, o áudio com todo mundo aí para que essa conversa chegue para muitas e muitas pessoas. Pastor Paulo, obrigado, pastorzão. Abençoe. Deus abençoe, viu? Muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Amém. E é o presente de Deus ter a partir de agora a sua amizade aqui conosco. Eu creio. Amém? Amém? Deus abençoe. Queridos, Deus abençoe. A semana que vem nós estamos de volta com mais um episódio e eu te aguardo, tá bom? Até o final do ano, 50 episódios. Vamos chegar lá em nome de Jesus. Deus abençoe, Deus te guarde e até a próxima. Tchau, turma!